Sejam muito bem-vindos. Boa noite, meus craques. Estamos ao vivo aqui com a Olé SA Urgente. Eu, Beto Saad, te recebo com muito carinho, com muito prazer, para mais uma edição dessa terça-feira. Já sei que você está esperando e muito, porque hoje tem uma atração muito especial. Comigo, sempre, meu craque Marcelo D'Angelo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marília Beto. Boa noite, Ruiz. queridos craques. Os craques. Marília Ruiz também aqui conosco hoje. E a gente vai trazer aqui, nessa terça-feira especial, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Basso. Ontem aconteceu uma reunião importante por videoconferência na Federação Paulista de Futebol e ainda não se definiu e convidamos o presidente Reinaldo Carneiro Basso para poder contar a retomada do futebol, como é que são os planos e, sem dúvida alguma, se vai haver campeonato, se não vai haver campeonato, porque, sem dúvida alguma, é a grande autoridade aqui no futebol. Marília Ruiz, seja muito bem-vinda, não é? Para dar esse charme aqui ao nosso Olé SA. Presidente Reinaldo Carneiro Basso, muito obrigado pelo carinho da sua presença aqui conosco ao vivo, hoje de maneira remota. Aliás, eu conheço você há mais de 30 anos, o tempo que eu era repórter ainda e fazia a Federação Paulista de Futebol. Você era presidente do Taubaté, depois virou vice-presidente de Eduardo José Fará, foi com o Marco Polo Deonero, hoje assume a presidência, presidente, né, da Federação Paulista. Eu não me lembro de ter feito uma remota entrevista com você, então é um privilégio. Estamos aqui, Marcelo D'Angelo e Marília Ruiz, para remotamente questionar aqui o nosso presidente. Eu já entro com você, Reinaldo, perguntando se o Campeonato Paulista, ele tem data para voltar, retomada. Queria que você falasse um pouco da reunião de ontem e como é que vai ficar essa questão, já que o tempo é o grande inimigo, não só do futebol, mas de todo o esporte do Brasil e no mundo. Seja muito bem-vindo, presidente Reinaldo Carneiro Basso. Boa noite, Beto. Boa noite, Marília. Boa noite, Marcelo. Bom estar com vocês. Também acho, Beto, não me lembro de uma situação como essa. Nós somos muito próximos, uma relação constante, intensa, tanto na confraria como nos grupos de marketing, na história do futebol, e a pandemia nos afastou fisicamente a todos, mas isso vai passar, isso vai mudar. Nós vamos, com certeza, voltar diferentes, vamos voltar melhor do que éramos, mas um momento muito difícil para todos nós, não só para o futebol, para toda a humanidade, para todo o povo, para toda a população. E nós estamos muito tranquilos, nós estamos muito serenos, ansiosos, preocupados, como todos os clubes também estão, mas nós vamos dar o passo com segurança. Nós vamos caminhar com tranquilidade e no momento oportuno. Nós não marcamos data, nós não escolhemos dia para a volta do futebol, para a volta dos treinamentos. Temos um trabalho bem feito, desenvolvido, entregue no governo do Estado, através do secretário Ailton, com cópia para o doutor Davi Uip, planejando volta aos treinos e depois a volta das competições. Quando for possível, quando nós todos tivermos segurança de que todos os envolvidos estão protegidos, terão saúde para desempenhar suas funções. Sem dúvida, Marcelo, Marília, o futebol também fazendo aí a sua parte, não é? Cumprindo exemplarmente a sua parte, dependendo, sem dúvida alguma, do tempo. Marcelo D'Angelo. Presidente, em que condições, que condicionantes, o senhor mencionou a palavra volta com segurança, né? Esse é a principal preocupação de todos, dirigentes, atletas, torcedores, familiares, amigos, enfim, essa é a principal preocupação. Quais são as condicionantes que garantiriam segurança para a volta do futebol? Marcelo, foi preparado pelo Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol, que é presidido pelo Dr. Moisés Fanho, um protocolo, juntamente com o médico dos clubes. Não é uma área que eu tenho facilidade, mas eu posso passar a vocês em linha mestra o que foi
o que foi montado. Assim que autorizado pela autoridade de saúde, a volta aos treinos, todos os atletas seriam testados e há um protocolo feito da forma de treinamento, né? Até esse protocolo, até o teste ser feito novamente, os treinamentos serão feitos em pequenos grupos, em áreas isoladas, uns distantes dos outros, com higienização de vestiário, das áreas em comum. Há uma sugestão, veja bem, o protocolo da federação dá sugestões, ele não determina que se faça nada, ele respeita muito o departamento médico de cada clube, depende muito das autoridades de saúde. E sejam os atletas vão de carro, voltem de carro, e a partir do momento em que se passe esse período de treinamento, esse período dos testes, em que seja autorizada a volta aos jogos, quando eles forem se concentrar para a primeira partida, quando eles forem para se preparar para o primeiro jogo, 1 ou 2 dias antes, eles sejam testados todos novamente, atletas e comissão técnica, e ficarão concentrados até o momento em que eles sejam ou eliminados da competição, porque nós temos duas rodadas ainda da fase de classificação, com todos os 16 times. Após essas 2 rodadas, significa, botando na parte prática, jogando domingo e quarta, em datas hipotéticas, jogando domingo e quarta. Esses 16 clubes, na quinta-feira, se tornam 8 clubes. E aí, 8 clubes voltam para casa, ou voltam para onde for determinado pelo seu clube, e 8 clubes continuam concentrados. E mais uma rodada no próximo domingo, quer dizer, em uma semana, nós ficaremos apenas com 4 clubes. Joga domingo, 8 clubes, quarta de final, 4 clubes voltam para casa e 4 clubes se classificam para a próxima fase. E aí temos uma rodada de semifinal e as 2 finais. Então, os clubes só saem da concentração e continuam sendo testados ou porque foram eliminados ou porque foi o campeão ou vice. E esse processo caminha também com os árbitros. Há um grupo maior de árbitros concentrados, testados e treinados para as 2 rodadas com as 16 equipes. A partir que se torne uma quarta de final, esse grupo se reduz, semifinal se reduz mais um pouco, e para a final ficam concentrados os árbitros da final. Significa que os árbitros também vão para casa quando eles deixam de trabalhar, ou os árbitros voltam para casa depois das finais. É um projeto feito com muito cuidado e que está posto à Secretaria de Saúde. Aguardamos sugestões, estamos abertos a modificações, a se adaptar a sugestões, a determinações, para a gente poder voltar os treinos no primeiro momento e depois poder programar as partidas. Mas estou imaginando que isso poderia significar, então, encerrar o Campeonato Paulista em 3 semanas. Seria viável isso? Exatamente, no máximo em 3 semanas. Nós teríamos domingo, quarta, domingo até quarta de final, depois uma quarta de final numa quarta-feira, uma primeira final no domingo e acabando numa outra quarta-feira. Datas hipotéticas, começar numa quarta, acaba no domingo e assim por diante. Lembrando que todas as partidas sem público, staff dos estádios extremamente reduzido e com protocolo de saúde também, e as comissões técnicas e grupos também reduzidos. O staff da federação está planejando somente o delegado do jogo. Nós temos que controlar também o pessoal da estática, que serão testados, a empresa vai participar desse protocolo de saúde para os seus funcionários, e o quarteto de árbitro. Somente quanto menos gente, melhor. Quanto menos gente, mais seguro para todos. Então eu tô entendendo, então, presidente, já quero botar você aqui, Marília, na nossa resenha, não é? Que o Campeonato Paulista, então, termina, são 3 semanas de disputa, não é? Fica prevalecendo, então, essas 2 rodadas que faltam para se definir a fase posterior, e acho que houve concordância dos clubes, né, Marília Ruiz?
Pois é, ontem aconteceu essa reunião, boa noite a todos, boa noite, presidente. Aconteceu essa reunião na Federação Paulista e eu fiquei azucrinando o presidente durante a reunião, porque eu estava no ar no Band Esportes e queria saber se a reunião tinha acabado, queria dar as informações. E até a gente conseguiu mostrar no Band Esportes, durante a reunião ainda, o protocolo que foi apresentado a todos os clubes, todos em home office, e que no final das contas já se sabia desde manhã, por conta das determinações do governador João Dória, de que não seria possível implementar como os clubes gostariam imediatamente, já que as férias acabaram. A gente conversou a semana passada, presidente, e eu queria saber o que andou de lá para cá. Te entrevistei na semana passada, a gente falou sobre esse protocolo, falou sobre esses 20 dias para acabar o Campeonato Paulista, mas os números mostram que a situação está muito mais difícil, né? Não estamos perto da pandemia, do pico da infestação da pandemia, né? 600 pessoas morreram hoje no Brasil. Eu queria saber dessa interlocução, que é informal, né? O Davi Wip não participa dessas reuniões da federação. Dessa interlocução informal com o Davi Wip, que é o chefe do comitê da contenção do Covid-19 em São Paulo, o que andou? Qual é a sinalização deles? Vai acabar acabando a quarentena no próximo domingo, vocês podem treinar na segunda, ou a flexibilização não está perto de atingir o esporte? Marília, tudo que a gente falar nesse momento sobre prazo, sobre data, é subjetivo. O que a gente tem de sinalização é que o projeto está bem feito, é do agrado, é do entendimento, tecnicamente, é do agrado das autoridades de saúde. Quando eu conversei com o governador João Dória, ele disse que essa decisão seria da área de saúde, da área da ciência, da área da medicina. Nós estamos num momento terrível da pandemia. Nós não estamos em nenhum momento pressionando por solução. Nós estamos dando outros passos internamente. Nós acertamos com os clubes que os treinamentos voltarão em conjunto, coletivamente, o que nada impede no clube, à distância, por videoconferência, enviar treinamentos para os seus atletas, acompanhar informações, até fornecer informações para eles, mas reunir pessoas, todos voltariam no mesmo momento. Nós resolvemos que a federação vai fazer a compra de um lote de testes, nós vamos fazer uma cotação de preços, vamos enviar os fornecedores ao doutor Moisés para ele analise se os testes são os corretos, são os aprovados pela Anvisa, atendem às necessidades do futebol, para que a gente possa atender aos clubes num primeiro momento. Nós estamos caminhando com a parte burocrática, com a infraestrutura da volta, mas não há na gente, apesar da ansiedade, apesar de todos os envolvidos, as conversas do Mauro com os capitães, da Ana Paula com os árbitros, da gente com os dirigentes, da gente querer voltar a trabalhar, voltar a desempenhar nossas atividades, como eu acho que todos os trabalhadores que não estão exercendo suas funções têm essa mesma ansiedade. Isso é normal, natural, mas todos também conscientes que precisa haver segurança. Já está no momento certo. E nós vamos esperar a autoridade, vamos esperar o governo, vamos esperar essa decisão. Mas nós estamos preparando a infraestrutura para que, no momento que isso for possível, a gente perca o mínimo tempo possível para voltar a treinar. E aí fazer uma reunião para marcar os jogos e a volta da competição. Presidente, eu queria saber de você se há uma concordância entre os clubes, ou seja, do ponto de vista dessa retomada. Óbvio que é o tempo, Marília e Marcelo, que vai determinar esse retorno, não é? E eu quero saber, há uma concordância há uma convergência entre os clubes pacífica do ponto de vista, bom, vamos aguardar e tal, e quando os treinamentos voltarem, eles voltarão de maneira simultânea, todos os clubes voltarão a treinar de maneira simultânea ou haverá um tipo de escala para cada clube? Beto, há um entendimento muito grande entre eles. Na Série A1 nós já fizemos 3 reuniões.
todas as decisões foram tomadas por unanimidade. Há uma solidariedade muito grande entre os clubes, entre os presidentes dos clubes. Todas as reuniões feitas com a presença dos presidentes dos clubes. Essa pandemia trouxe modificação na forma da gente agir, da gente atuar. Eu sinto as pessoas mais solidárias, mais humanas, mais preocupadas uns com os outros. E isso tem acontecido entre os clubes. E eles, sim, resolveram voltar na mesma data, cada um na sua estrutura. E eles terão tempo para organizar, higienizar a sua estrutura, preparar o seu protocolo médico em cada clube, que será respeitado. A federação sugere como proceder. Mas nós temos clubes espalhados no estado inteiro. A realidade de Novo Horizonte ou Mirassol, em que não existem casos do vírus, é diferente da realidade da cidade de São Paulo, que é o epicentro da doença no Brasil. Então, há uma série de providências a serem tomadas. Agora, as decisões têm sido por unânime. Nós estamos juntos, nós estamos unidos, nós estamos solidários. Vamos voltar no momento certo. E o treinamento volta numa mesma data, todo, decidido por eles por unanimidade. Agora, presidente, uma pergunta. Existe uma data limite onde não será mais possível retomar a finalização do Campeonato Paulista deste ano? E eu queria emendar também uma pergunta, já que existe essa unanimidade, pelo menos na série A1, a preocupação com as outras séries, A2, A3 do futebol paulista. São clubes menores, com menos estrutura, com menos apoio. Há conhecimento de que alguns clubes estão aí numa situação muito limite. É possível algum tipo de apoio por parte da federação ou até do Estado de São Paulo para que esses clubes suportem o impacto dessa crise agora? Marcelo, nós, num momento, pensamos em data limite para tomar qualquer decisão. Nós não temos data limite para retornar, como não temos data limite para desistir. Nós somos otimistas. Nós queremos voltar. Nós queremos ser uma opção da população de entretenimento. O futebol é a paixão nacional. E é muito importante que a gente consiga fazer a competição voltar para gerar as pessoas que estão isoladas, as pessoas que estão sozinhas, as pessoas que estão com seus familiares, tenham uma opção verdadeira de entretenimento, porque o futebol é o entretenimento do povo brasileiro. Então, nós não temos data para reiniciar, nem data para desistir. Nós somos otimistas, vamos fazer. Questão das outras divisões. A reunião com a Série A2, também uma decisão, as duas reuniões que fizemos, por unanimidade. Na Série A3, fizemos duas decisões, duas reuniões, uma por unanimidade, uma outra por grande maioria de votos. A situação, Marcelo, ela é difícil para todos os clubes, independente do tamanho. Às vezes a gente acha que um clube grande, que tem um orçamento grande, que tem um patrocínio grande, que tem uma receita de televisão grande, e tem uma situação mais fácil do que o time da Série A3, ele tem um recurso reduzido, não tem um patrocínio de televisão, tem apenas a cota da federação e tem renda de torcida que não é significativa, tem poucos e pequenos patrocinadores. Só que esses clubes também têm uma aplicação pequena e têm um compromisso pequeno. Os clubes da Série A3 fizeram um contrato até maio com seus atletas. Significa que eles estão numa luta, é um drama, uma dificuldade enorme para enfrentar a situação, mas maio tanca, os compromissos deles cessam. Sobram alguns poucos compromissos de rotina, do dia a dia do clube. Então, mas eu fico imaginando, grande para todos, independente do tamanho. Eu fico imaginando que para os clubes da divisão da Série 3, da Série 2 e até da 4, seria possível, por exemplo, que esse bônus de R$600 fosse estendido para esses jogadores, para os atletas, para os funcionários dos clubes, numa conexão aí com o governo federal, algum tipo de apoio desse tipo poderia ser pensado para esses clubes pequenos, menores?
Presidente, deixa eu emendar a pergunta também. Nós temos pouco tempo e é muita coisa para perguntar para você. Aliás, você está remotamente e com 2 TVs, no Band News e no Band Esportes, simultâneo. Quer dizer, é um negócio absolutamente inédito. Deixa eu emendar na pergunta do Marcelo. Mas o Marcelo perguntou, e faz muito sentido, o tempo. Ou seja, como é que faz? Ou seja, se a gente tem um pico e as autoridades estão dizendo que vamos terminar no fim de maio, ou seja, começo de junho, para a gente ter uma retomada. Isso significa 3 semanas, nós vamos invadir o terreno do Brasileirão. Ou seja, se houver um espaçamento grande, nós temos aí a possibilidade de invadir 2021 para o Campeonato Brasileiro? Beto, eu não consigo falar sobre o Campeonato Brasileiro. Eu consigo te dizer que há um entrosamento muito, muito forte das federações, da Federação Paulista com a CBF, com o Rogério. Na reunião que nós fizemos com as federações, ficou claro, definido, ele colocou claramente, a prioridade é terminar os estaduais. Acho muito pouco provável que aconteça a possibilidade de o estadual jogar junto com o brasileiro. A dificuldade para voltar ao brasileiro é maior, porque o brasileiro necessita o retorno da malha aérea, o retorno da rede hoteleira, o acordo com o governo de outros estados, com o município dos outros estados. São 38 rodadas. Então, o Paulista são 6 rodadas, no mesmo estádio. Com 2 rodadas, sobrou apenas 8 clubes. Então, nesse momento difícil, nesse momento dramático que vive a população, o mais fácil, o mais simples é voltar ao estadual. Então, eu acho muito pouco provável, Beto, que se converse datas de estadual, data com o brasileiro, nesse momento, nesse estágio da pandemia. Presidente, eu vou me juntar ao Marcelo para adicionar sobre essa ajuda que poderia chegar aos times da Série A2, A3 e séries B1, B2, eventualmente. Você falou sobre, entre aspas, um conforto que esses times podem ter, porque teriam contratos de 3 meses, que venceram agora no dia 30 de abril, e que eventualmente só retomariam esses contratos quando a pandemia terminar e os jogos puderem acontecer. Ao mesmo tempo, eu queria saber sobre um dinheiro que a CBF distribuiu aí para alguns clubes, um dinheiro que teoricamente deveria ser um dinheiro marcado, um dinheiro carimbado, e que a gente já tem notícias de que alguns não chegaram aos seus destinatários corretos. Um exemplo desse é o Audax. A CBF anunciou uma ajuda aos times do futebol feminino e deu essa ajuda de R$120 mil para os times que disputam a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro do Feminino, e o caso do Audax, a Série A. E o clube usou para pagar salário atrasado do masculino, presidente. Tem como? Marília, vamos lá. Primeiro pedindo desculpa ao Marcelo. Marcelo, a questão dos R$600, a medida provisória abrange, tem uma série de regras, mas abrange a todos os trabalhadores em geral. Não discriminou nem incluiu ninguém. Tem uma regra pré-estabelecida, que eu lamento, não tenho o conhecimento aqui para te dar detalhes, mas tem clubes, independente dos R$600, utilizando a possibilidade de redução do salário, fazendo acordos diretos com atletas. Então, todas as decisões do governo federal aos trabalhadores, os clubes estão utilizando, estão dialogando com os seus colaboradores, com os seus funcionários, com os seus atletas. É o caminho que a gente tem orientado. E a gente tem orientado também que não renovem, nesse momento, nenhum tipo de contrato, porque nós não sabemos quando vai voltar. E temos tempo para que as coisas se acomodem. Eles vão ter tempo para recontratar ou os mesmos atletas ou os novos atletas. Quanto a essa informação do Audax, Marília, eu não tenho essa informação. O Audax tem uma administração séria, eu conheço o trabalho deles de base, tem um feminino muito antigo, eu vou esclarecer isso e te dou um retorno. Acho muito pouco provável, acho muito mais na linha de um mal entendido, porque o dinheiro lá é de um patrocinador único, independente se vem da cota de televisão da federação, da parcela da federação, da renda do jogo, ou do seu patrocínio, ou de uma lei de incentivo, ou da CBF, o dinheiro é um só e custeia a toda a engrenagem. Mas eu vou esclarecer isso e eu te dou um retorno e volto a público para dizer o que foi de hoje. Presidente, eu tenho ciência de que você
Você, Federação Paulista de Futebol, o presidente Reinaldo, Mauro Silva e a sua diretoria, estão tendo conexões com ligas internacionais, evidentemente para que se abastecer de informações que possam contribuir nas tomadas de decisão, ou seja, as experiências internacionais, a Espanha, por exemplo, a própria Itália, que já tem, a Inglaterra, que já tem uma retomada do futebol, ou pelo menos um plano de retomada, não é? Eu estive falando com o Amoroso ontem e ele disse que a Itália ainda não retomou, mas que está já preparada para essa retomada. Que tipo de benefício isso está trazendo à Federação Paulista de Futebol? E você acredita que essas conexões vão continuar nesse pós-pandêmico, ou seja, após essa crise, para que a Federação Paulista de Futebol, futebol brasileiro e essas entidades internacionais possam criar uma conexão importante que determine a melhor ou a mais assertiva, vamos dizer, tomada de decisão? Beto, isso é muito importante. É muito importante você olhar além muro, enxergar adiante, procurar saber o que é que está acontecendo em quem faz futebol e quem tem case de sucesso. A La Liga Espanhola, a Federação Paulista de Futebol tem um protocolo, uma troca de intenções com a Liga. Nós já fizemos eventos aqui em parceria com a La Liga e é uma experiência rica. Nós tivemos lá já mais de uma vez. A última vez que nós tivemos junto com o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ouvindo, tratando, adaptando, entendendo o projeto de clube-empresa que está lá no Senado hoje, entendendo como é que eles fizeram lá. Tem coisas que eles fizeram que eles se arrependem e que nós notamos que nós não estamos repetindo os mesmos erros. É uma troca rica. Conhecer, procurar saber, tentar aprender, ter humildade para conhecer e você adaptar à sua situação. A Espanha não é o estado de São Paulo. Lá é euro, aqui é real, a moeda é outra, mas em questão de organização, em questão de infraestrutura, em questão de logística, nós estamos sempre trocando, estamos aprendendo. Como nós fizemos uma parceria com a CBF, nós temos vários cursos para São Paulo, treinadores, classe A, classe B, nós tivemos curso de treinador, de coordenador de base, treinador de goleiro, capacitando os profissionais de São Paulo. A gente melhora o futebol, a gente melhora o que a gente faz quando a gente estuda, quando a gente quer aprender mais, quando a gente vai atrás. E isso é muito importante. A gente tinha um projeto grande para olhar a base, para qualificar a base. Tudo vai ser refeito, Beto. Tudo. É um novo mundo, é um novo tempo. Nós vamos ter que nos readaptar, nós vamos ter que reaprender. E quem não tiver a humildade de reconhecer a pandemia, reconhecer os problemas que ela está trazendo, vai ficar parado no caminho, vai ser atropelado pela vida. Nós temos que ter humildade de mudar o nosso jeito de pensar. Eu queria que você falasse um pouquinho, presidente, também sobre a cadeia envolvida, ou seja, o direito de transmissão e os patrocinadores. Que tipo de informação você pode prestar em relação a isso, já que preocupa realmente os clubes, essa questão dos patrocínios? A gente tem aí informações de que muitos clubes já têm patrocinadores que estão adiando o pagamento ou cancelando até contratos por conta da pandemia. Queria que você traçasse esse cenário, que é muito importante para essa retomada também. Beto, isso é uma realidade. Todos nós estamos com dificuldades. Na minha empresa, na minha vida pessoal, na Federação Paulista de Futebol, os clubes, o nosso parceiro de televisão suspendeu o seu pagamento, o nosso parceiro de estática suspendeu o pagamento. E por quê? Porque eles queriam? Porque eles resolveram se aproveitar? Não. São empresas sérias, parceiras de anos do futebol paulista, porque se sofreram o mesmo problema. Seus patrocinadores, seus parceiros, seus prestadores de serviço pararam também de efetuar os seus pagamentos. A roda parou de girar, porque tem indústria fechada. Ele vai fazer propaganda de algo que ele não está nem produzindo? Então, é uma nova realidade, Beto. Nós vamos ter que entender, ter que ter paciência, entender o outro lado, e todo mundo junto, unir, dar as mãos e arrumar uma solução. Com calma,
cortando custos, revendo valores, entendendo a situação, porque vamos viver mundo diferente, época diferente. Todos temos dificuldade. É uma cadeia, é um efeito dominó. Um para, o outro para, o outro para, e aí por diante. Então, só há uma forma, Beto. Todo mundo entender, todo mundo rediscutir valores, rediscutir situação, rediscutir conceitos e apresentar um plano, um projeto para a nova realidade que nós vamos enfrentar. Agora, presidente, o senhor mencionou a questão dos contratos, né, dos clubes das séries 2, 3, até mesmo da 1, enfim, contratos que terminaram e a recomendação foi não fazer o contrato agora, esperar para quando retornar e sim voltar a valer o contrato. Eu queria saber se vai ser possível flexibilizar algumas regras. Por exemplo, jogador que já disputou uma partida por um clube no início do campeonato, agora pode jogar por outro? Isso poderia facilitar, por exemplo, um jogador que tem família numa determinada cidade, numa determinada região, talvez jogar por aquele time da região. Enfim, alguma flexibilização de regras é possível e pode ajudar na retomada agora? Marcelo, se a gente fosse analisar por esse exemplo que você deu, é válido. Mas nós temos a dificuldade de um time desmontar o outro. Um time mais organizado financeiramente poder desmontar o seu adversário. Isso influenciaria muito tecnicamente na competição. Nós temos já há 4 anos, no regulamento da competição, time que começa uma competição no futebol, no estadual de São Paulo, termina naquele clube. Termina não. Ele só poderá jogar por aquele clube. Um atleta que foi inscrito, que jogou pela Série A3, ele não pode jogar em nenhum outro clube da A3, nem do A2 e nem do A1. Por que os clubes tomaram essa decisão? Para haver um equilíbrio. Porque os clubes com mais poder financeiro, quando um atleta se destacava numa outra equipe, eles fariam a proposta e o atleta ficava, mesmo que não quisesse sair, aquele número mudava a cabeça dele, mudava a produção dele. Claro. Então houve um equilíbrio. Os clubes passaram a planejar com mais tranquilidade os seus plantéis e o atleta, quando assina aquele contrato, ele sabe que é para disputar aquela competição. Perfeito. E não poderá trocar de equipe e nem de divisão. Isso equilibrou a competição, isso facilitou a competição. E nós vamos manter. Olha, estamos chegando no final do programa, Marília, Marcelo, presidente, mas já que estouramos, eu vou dar uma estouradinha, meu chefe, por favor, mais um pouquinho com o presidente Reinaldo, para finalizar, Reinaldo. Você acha que essa pandemia vai qualificar melhor o dirigente do ponto de vista da gestão e da governança? Porque vai exigir um processo estratégico absoluto, eficaz, se não na sua plenitude, mas no índice grande, alto. Você acha que o dirigente de futebol vai criar uma qualificação maior, vai ter uma grande mudança, vai ficar apartado aquele dirigente que realmente não tem uma condição estratégica mais favorecida? Beto, eu vou falar por mim. Eu vou estar diferente. Eu vou me qualificar mais. Eu vou me modificar. Eu vou me entregar mais ao que eu vou fazer. E eu acho que é isso que os presidentes de clube vão fazer, os diretores de clube vão fazer. Porque não há uma outra solução. Nós vamos estar mais humanos, mais solidários. E essas reuniões por videoconferência passou a obrigar os clubes a falarem entre si, evitar intermediários, tratarem diretamente. O futebol vai ser mais barato, vai ser mais transparente, vai ser mais olho no olho. Vai voltar aqueles tempos antigos que você era repórter de campo, Beto, em que as tratativas eram entre presidentes de clubes. Isso é saudável, tanto financeiramente como no aspecto pessoal e profissional. Muito bem. Muito obrigado, então, a você, presidente Reinaldo Carneiro Bastos. Olha, foi esclarecedora. A gente ficaria aqui mais muito tempo. Marcelo Dantas, Marília Ruiz também, muito obrigado. Meu craque do Band News, meu craque do Band Esportes, demos mais um alé, e foi urgente mesmo, porque o presidente esclareceu, o presidente elucidou, e aí fica a expectativa de que o tempo, sem dúvida alguma, é o senhor de todo esse processo. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Terça-feira que vem, Olé S.A. no Band News, no Band Esportes, e é claro, eu conto
com a sua audiência, que é muito importante para nós. Fiquem com Deus, boa noite, muito obrigado.